com vocês? Então, estamos no nosso 8º vídeo, certo? E o tema escolhido na enquete semanal foi exatamente sobre a conferência de hemostasia. Confesso que essa conferência é nova até pra mim, tá bom? Então, estamos no mesmo barco, tá? Então, vamos lá. Nessa conferência... nesse vídeo, eu pretendo abordar e seguir mais ou menos o mesmo passo a passo que foi feito na conferência, certo? Vou explicar cada etapazinha da hemostasia e tudo mais, alguns detalhes importantes, algumas curiosidades também vou estar falando aqui pra vocês, tá bom? Então me perdoem se o vídeo ficar longo, tá? Mas eu vou tentar colocar tudo pra não restar nenhuma dúvida, tá? E uma coisa que eu queria pedir pra vocês é que curtissem e se inscrevessem no canal do YouTube, certo? E assim que eu mandar a avaliação desse vídeo, vocês avaliassem, tá bom? Porque é muito importante vocês estarem dando feedback dessa metodologia que eu tô empregando pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Dessa vez eu não fiz objetivos como eu faço das últimas vezes, mas vai dar certo. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender a diferença de hemostasia e homeostase, certo? Porque são palavras bem semelhantes, tá bom? Que podem confundir um pouco, tá bom? Vou começar falando de homeostase ou homeostasia, tá? Homeostasia está relacionada com o equilíbrio, certo? Mas não qualquer equilíbrio. Homeostasia vai ser a estabilidade da qual o organismo, no geral, necessita para realizar suas funções de forma equilibrada, certo? É como se, tipo assim, fosse realmente tudo, fosse o geral, o equilíbrio do organismo como um todo, de todos os sistemas. A homeostasia vai estar tratando do equilíbrio de todos os sistemas, tá bom? Enquanto que a hemostasia vai ser só um conjunto de mecanismos que vão garantir a permanência do sangue nos vasos e a fluidez desse sangue, certo? Então, a hemostasia está relacionada com o equilíbrio do sangue, certo? Enquanto a homeostasia está relacionada com o equilíbrio do corpo. Então, imaginem que homeostasia é o Brasil e hemostasia é o Ceará, tá bom? Ceará é uma pequena parte de um todo, que é o Brasil, certo? A homeostasia vai estar exatamente abrangendo também a hemostasia, certo? Então, só para fixar, hemostasia, aqui, hemostasia, vai ser o conjunto de mecanismos que garantem a permanência do sangue nos vasos e sua fluidez. Homeostasia vai ser exatamente a estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções de forma equilibrada, tá bom? Entendido até aí? Então vamos para frente. Bom, como a gente está falando de sangue, vamos pegar um sistema maior, vamos pegar o sistema cardiovascular, que está muito relacionado também com o nosso CDP, né? O CDP-5 não tinha um bom coração, certo? E aqui a gente vai ver que o sistema cardiovascular ele é composto por uma série de tubos, é preenchido por um fluido e é conectado a uma bomba, tá bom? Essa série de tubos a gente já conhece, tá bom? Essa série de tubos vai ser exatamente os vasos sanguíneos, as artérias e as veias. Seguindo o mesmo raciocínio do Brasil e do Ceará e tudo mais, a gente tem que entender a diferença entre vasos, artérias e veias, tá bom? Toda artéria e veia é um vaso sanguíneo, mas nem todo vaso sanguíneo é uma artéria e uma veia, tá bom? Só para ficar bem claro a diferença deles, tá bom? Só para recapitular aqui, para quem já fechou o CDP e tudo mais, ou quem já começou a pesquisar, a gente vai ter artérias e veias. Artérias geralmente carregam sangue rico em O2 e veias geralmente carregam sangue rico em CO2, mas existem duas exceções. Estão muito relacionadas ao pulmão, essas exceções, tá bom? Então, só uma dica para quem não fechou e para quem já fechou, só uma recapitulada, tá bom?
E esse fluido que vai preencher todos esses vasos sanguíneos, artérias e veias é exatamente o nosso sangue, tá bom? E esses tubos vão estar conectados a uma bomba, que é exatamente o coração, porque a principal função do coração, no geral, é exatamente bombear sangue para o corpo, tá bom? Então vamos lá. Aqui só a representação para vocês verem como é um sistema complexo, mas bem organizado, tá bom? A gente está vendo aqui, ó, como vocês também viram na prática para alguns, né? Átrio, ventrículo, pulmão, que vai estar muito conectado com o coração, porque ele vai estar realizando hematose, que é exatamente essa troca gasosa, tá bom? A gente vai ter esses capilares aqui, que vão estar na cabeça. A gente vai ter por todo o corpo, tá bom, gente? Todo o corpo, fígado, intestino, rins. Rins vai ser o próximo CDB de vocês. E rim está muito conectado com o coração, certo? Vocês vão ver isso mais adiante. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando do sangue, que é o nosso principal foco, tá? No sangue, a gente vai encontrar certas divisões, tá bom? No sangue, a gente vai ter uma parte constituída só de plasma, que vai compor mais ou menos 55% do sangue, né? E o resto, os outros 45%, a gente vai dar o nome de elementos figurados, tá bom? Que eu vou explicar para vocês já já, tá bom? Então, aqui a gente tá vendo, ó, um vasozinho com plasma que tá em maior porção aqui dentro, né? Estamos vendo hemácias, né? Plaquetas, leucócitos, as células de defesa. Plaquetas são resto de células. Hemácias são as células sanguíneas, tá bom? Tudo isso é importante e a maioria vai estudar em dinâmica celular e nas disciplinas mais adiante. Bom, só para vocês entenderem aqui um pouco. Como eu falei, aqui tem o sangue, 55% é plasma e 45% elementos figurados. Nesses 55% de plasma, encontramos o quê? Encontramos proteínas, água e outros solutos. Proteínas o quê? Proteínas que vão servir como transporte, aquelas proteínas do sangue, ó. Albuminas, globulinas, fibrinogênio. Albuminas e globulinas a gente viu também na farmacocinética, certo? Na hora de carregar algum fármaco, ela estava lá, agindo, carregando eles, não facilitando, era mais dificultando, porque lembram que nesse caso a proteína, ela ia ser como um elefante, que ela ia dificultar a passagem por um buraquinho bem pequenininho e tudo mais. Pronto. A gente vai ter água, 91%, né? E outros solutos, como íons, nutrientes, gases, etc, tá bom? E a gente vai ter, como eu falei, os elementos figurados, que vão compor 45% do sangue, tá bom? Os elementos figurados, eles vão ser o quê? Plaquetas, leucócitos e eritrócitos, ou como a gente chama, hemácias, tá bom? Plaquetas, a gente vai encontrar mais ou menos nesse valor aqui, ou a gente pode encontrar, que eu acho melhor vocês anotarem essa numeração do que a que está escrita aqui, tá bom? Plaquetas a gente encontra de 150 a 400 mil, leucócitos de 5 a 10 mil, e hemácias ou eritrócitos de 4,8 a 5,4 milhões, tá bom? Um detalhe aqui nos leucócitos é que os leucócitos eles também vão se subdividir, ó. Leucócitos são células de defesa, tá bom? A gente vai ter neutrófilos, que é da primeira linha de defesa, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos. Eosinófilos está muito relacionado também com defesa contra vermes e tudo mais, certo? Basófilos com relação a alergias, coisas assim, tá bom? Vocês vão estudar isso bastante em dinâmica, mas isso aqui, no geral, a gente tem que entender isso. Plasma, elementos figurados. Plasma, o que importa pra gente muito são as proteínas, albuminas, globulinas e fibrinogênio. Elementos figurados, plaquetas, leucócitos e eritrócitos. Plaquetas são restos de células, que são os megacariócitos, tá bom? Mas basta saber que são os fragmentos de células, tá bom?
A gente vai ter leucócitos, são as células de defesa, são todos esses daqui. E os eritrócitos, as hemácias, são as células sanguíneas, tá bom? Bom, chegamos aqui no processo de hemostasia, tá? Só para recapitular uma coisa. A função que a gente vai ter, exatamente de todo esse processo do sangue e tudo mais, né? A função do sangue é exatamente transportar oxigênio e nutrientes, vai ajudar na remoção de gás carbônico e excreções, vai ajudar na defesa contra agentes estranhos, exatamente porque vai ter as células de defesa carregadas no sangue, né? E vai ajudar no transporte de alguns hormônios, tá bom? No geral, assim, é isso que vocês precisam saber sobre as funções, tá? Quando a gente chega aqui nos processos de hemostasia, a gente vê que tem 4 etapas. Hemostasia primária, hemostasia secundária, coagulação e fibrinólise. Eu vou falar de cada uma de forma bem detalhada para vocês entenderem, mas no geral, a hemostasia primária realmente vai ser o começo de tudo aquilo dali. O vaso foi lesionado e a gente precisa tampar, certo? É hemostasia primária, eu vou explicar bem direitinho. Hemostasia secundária é que tampou, mas precisa ser uma coisa mais concreta, certo? Mais revestida, mais cimentada, tá bom? Pronto. Hemostasia secundária e coagulação, elas vão estar muito ligadinhas. É como se um fosse o começo da outra e a outra fosse o final da outra, tá bom? E fibrinólise é exatamente relacionado à lapidação de tudo que foi formado ali. Lapidação exatamente para não atrapalhar o fluxo de sangue e tudo mais. Vou explicar. Vamos lá. Bom, aqui a gente está vendo, ó, também de forma bem resumida, mas eu vou explicar mais, tá? A gente tem a primeira fase, os vasos sanguíneos sofrendo vasoconstrição, que é tipo, eles realmente vão se contrair, vão reduzir a espessura deles, tá bom? O calibrezinho deles vai diminuir, certo? A gente vai ter... Gente, uma dica, hemostasia vai envolver praticamente plaquetas, no geral, assim, 99% plaquetas, tá bom? Então, a gente vai ter plaquetas, fazendo adesão e agregação plaquetária até formar um tampão, tá bom? Na etapa 2, a gente vai ter os fatores de coagulação, que vão estar exatamente relacionados com todo aquele processo de formar um coágulo a partir daquela cimentação ali, aquela cimentada que deu, certo? Naquele acúmulo de plaquetas e tudo mais. E na etapa 3, a gente vai ter os fatores fibrinolíticos, certo? Que vai estar relacionada com a lapidação que eu falei para vocês, tá bom? Mas eu vou explicar. Bom, os processos de hemostasia eles vão ser divididos mais ou menos em 3 fases, que é para facilitar o entendimento, tá bom? A primeira fase é exatamente o espasmo vascular, tá? Segundo, formação de tampão plaquetário e terceiro, coagulação sanguínea. Então, vamos começar pelo espasmo vascular, tá bom? A primeira coisa que tem que acontecer, o vaso sanguíneo tem que ser lesionado. Então, aqui a gente está vendo exatamente isso, ó. A parede vascular do vaso foi rompida, certo? A gente está vendo saída de hemácias e tudo mais. A gente está vendo as plaquetazinhas aqui, ó, também estão saindo um pouquinho, vocês estão vendo, né? O que é que vai acontecer primeiro? Espasmo vascular é como se você levasse um susto. Quando você leva um susto, você se contrai todinha, certo? É isso que o vaso vai fazer. É como se quando ele fosse lesionado, ele sofresse um susto. Ai, me machuquei. Aí ele contrai. Esse ato dele contrair significa que ele está fazendo uma vasoconstrição. Vocês estão vendo? Ó? Normalmente o calibre dele era assim. Com esse espasmo, esse susto que ele levou após a lesão, ele contraiu, ó. Contraiu, certo? Ele diminuiu todo o calibrezinho dele, tá vendo? Bom, pronto. Como eu falei, espasmo vascular. A primeira coisa que tem que acontecer é sofrer uma lesão, houve vasoconstrição daquele vaso sanguíneo, tá bom? Em seguida, a gente vai ter a ação dos fatores promotores. Os fatores promotores vão
vão ser aquelas citocinas, vão ser aquelas substâncias que vão estar exatamente ali na periferiazinha do vaso, mais ou menos nas células endoteliais, exercendo exatamente a função de sinalizantes, ou de... Eles ficam convidando, certo? Eles ficam convidando quem? Plaquetas. Eles ficam lá nas células endoteliais e ficam chamando, vem plaqueta, vem plaqueta. Quem é que faz isso? Reflexos neurais, tromboxano A2, serotonina, endotelina. Todas essas citocinas, todas essas substâncias vão estar exatamente chamando plaquetas para elas se direcionarem para o local da lesão, para aquele buraquinho e tudo mais, tá bom? Então, a gente tem que a serotonina vai fazer uma vasoconstrição, vai ajudar na recrutação e ativação plaquetária. O tromboxano A2 e a endotelina também vão estar aumentando a atividade plaquetária e vai ajudar na agregação, tá bom? O tromboxano A2, ele tem a característica de exatamente ser um fator contrátil do endotélio, ou seja, ele vai estar ajudando nesse processo do susto que o vaso levou, vai estar ajudando nesse processo de vasoconstrição do vaso, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Houve a lesão no vaso, o vaso foi lesionado, houve a ativação, a ação desses fatores promotores, eles começaram a chamar quem? Plaquetas. As plaquetas começaram a se dirigir para aquele local lesionado, certo? Quando se dirige para aquele local lesionado, é muito importante ressaltar uma coisa. Geralmente, as plaquetas elas não se aderem ao endotélio normal, sem ele estar lesionado. Mas quando ele está lesionado, é como se houvesse aquela necessidade daquela plaqueta se juntar naquele buraquinho e tudo mais para tentar sarar, sabe? Tampar. Exatamente porque a plaqueta, ela tem como característica coagulação. Plaqueta está responsável pela coagulação, tá bom? Então, uma coisa muito importante da plaqueta é que ela vai ter um revestimento superficial de glicoproteínas que vão ajudar a controlar essa interação que ela tem com aquele endotélio lesionado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, só algumas coisinhas, não muito importantes, mas é bom vocês entenderem só o básico, assim. Houve a lesão, vai expor o endotélio e tudo mais, tá bom? A gente vai ter também a participação do colágeno, certo? Que as plaquetas elas vão ser ativadas tanto por citocinas como tromboxano A2, serotonina, endotelina e reflexos neurais, como também pela presença daquele colágeno naquela região lesionada, tá bom? Então, no mais, essa primeira parte de espasmo vascular é isso, tá bom? Prosseguindo. A segunda etapa, como foi falado para vocês, é do tampão plaquetário. Então, o que é que vai acontecer? O vaso foi lesionado. Com a ajuda dos fatores promotores, tromboxano A2, serotonina, endotelina, houve a chamado recrutamento de plaquetas. As plaquetas se dirigiram àquele local lesionado, certo? E começaram a se agregar, certo? Começaram a se agregar, ó. Adesão plaquetária, começaram a vir. Plaquetas liberam mediadores que ativam outras plaquetas. Tromboxano A2, serotonina, endotelinas, e começa a chamar mais. Percebam que até muda de conformação. Plaqueta que se liga já naquele endotélio lesionado tem a forma de estrelinha. As que não têm ainda, que vão ser recrutadas, são ainda bolinhas, tá bom? E com essa chamada de várias plaquetas, vai começar uma agregação plaquetária. Por quê? Porque elas vão ficar mais pegajosas, aí vai continuar chamando, elas vão ficar bem mais juntinhas, tá bom? Aí vai formar uma agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária a gente vai dar o nome de tampão plaquetário. Porque vocês estão vendo que está formando um emaranhado de plaquetas? Esse emaranhado de plaquetas vai estar exatamente no local lesionado, realmente tampando, com a ajuda das plaquetas, aquele buraquinho que foi lesionado, tá bom?
Então, a formação do tampão plaquetário é basicamente isso. O vaso foi lesionado, começou a chamar plaqueta. As plaquetas que chegaram chamaram mais plaquetas com a ajuda de citocinas, como tromboxano A2, endotelina, serotonina e tudo mais. Começou a vir várias. É como se você estivesse numa festa, sabe? Você sabe que a festa tá boa, então você chama mais amigos, tá bom? Então, quando se juntam vários amigos, várias plaquetas, vai formar um tampão plaquetário. Ó, vaso lesionado, né, seccionado, as plaquetas se aglutinam, começam a se juntar e tudo mais. Até, ó, a gente explicou só um e o 2 até agora. Agora vamos explicar o resto, tá? Isso daqui é só uma representação da hemostasia secundária, depois eu retorno. Hemostasia secundária. Lembram que eu falei que a hemostasia secundária e coagulação sanguínea, elas vão estar muito perto, coagulação, elas vão estar muito unidas, uma começa e a outra termina, certo? Que elas vão estar muito unidas. Então, elas vão estar exatamente nessa fasezinha aqui, tá bom? O que é que vai acontecer? Houve o tampão plaquetário, certo? Esse tampão plaquetário é como se... Tampão plaquetário ainda é da hemostasia primária. É como se a hemostasia primária como um todo formasse um tampão plaquetário, mas esse tampão é como se ele fosse só tijolos. Imagine que vocês estão construindo um muro e só tinha tijolos, não tinha cimento, sabe? Para realmente juntar, pregar bem direitinho, unir, para nunca mais separar. Pronto. Até agora, na hemostasia primária, a gente estava juntando plaquetas sem cimento nenhum. Ou seja, qualquer hora elas podem se desgarrar por aí, tá bom? Então, quando a gente chega na hemostasia secundária, que é nessa partezinha assim de coagulação sanguínea, quando a gente chega nessa fase, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a conversão do fibrinogênio, que é uma proteína plasmática solúvel, em fibrina, tá bom? Que é insolúvel. E o que é que vai acontecer? Essa fibrina vai ser exatamente o cimento que a gente estava precisando, ó. As cadeias insolúveis de fibrina vão criar uma malha que cimenta as plaquetas e os outros componentes do sangue para formar o coágulo. Porque agora houve o tampão plaquetário que era só plaqueta, mas quando chega nessa parte de hemostasia secundária, vem hemácia, vem tudo, vem plaqueta, vem hemácia e começa tudo a se juntar, certo? E após essa conversão de fibrinogênio em fibrina, essa fibrina vai criar realmente uma malha, como se fosse um lençol de cimento, revestindo todo esse aglomerado de plaquetas e hemácia, certo? Vai englobar tudo isso, tá bom? E assim vai formar o coágulo, tá? Coágulo é exatamente isso. É um aglomerado de plaquetas e hemácia revestido pela fibrina, tá bom? Mas é claro, a gente também não pode ter toda uma coisa descontrolada. A gente precisa ter um controle desse coágulo para que ele não cresça muito e se desprenda, vire um êmbolo e tudo mais, entendeu? A gente precisa entender que ele tá ali como se fosse para tampar e sanar aquele buraquinho ali, tá bom? Que foi lesionado, tá? Mas ele não pode prejudicar de forma nenhuma o fluxo sanguíneo ou a própria hemostasia e homeostasia daquele organismo, tá? Então, é exatamente por isso que a gente vai ter também fatores anticoagulantes, exatamente para estar regulando esse processo da formação do coágulo, para não ter de mais, para não ter de menos e tudo mais. Então, só para recapitular, houve a lesão no vaso, certo? Houve a chamada das plaquetas. As plaquetas que chegaram chamaram outras plaquetas com a ajuda de citocinas como tromboxano, endotelina, serotonina. Vieram mais plaquetas. Com esse aglomerado de plaquetas, a gente formou o tampão plaquetário, tá bom? Esse tampão plaquetário vai seguir para uma próxima fase, em que, além das plaquetas, a gente vai ver também hemácias se aglomerando entre as plaquetas, tá bom? Com esse aglomerado de hemácias e plaquetas, a gente depois vai ter a conversão do fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina ela vai ser uma malha que vai revestir todo aquele aglomerado de hemácias e plaquetas, vai servir como um cimento que vai ajudar na formação do coágulo, tá?
Aqui, ó, vocês estão vendo. Ó, formação do coágulo, tá bom? Veio a hemácia, veio plaqueta, veio tudo. A fibrina, exatamente essa malhazinha aqui, tá bom? Mas é claro, é como eu falei, não pode ser uma coisa desequilibrada, tem que ser uma coisa no controle mesmo. Então, a gente também não pode deixar crescer demais, tá bom? E o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma etapa chamada de retração do coágulo. Essa retração vai ser só como se estivessem se espremendo mais, é como se a plaqueta dissesse, eu gosto muito das hemácias. Vamos ficar bem pertinho, bem mais pertinho mesmo, vamos ser quase um só. Então elas começam a se juntar. Elas se juntam tanto, se apertam tanto naquele coágulo ali que foi formado, se apertam tanto que não tem espaço nem pro plasma, certo? O plasma é como se fosse aquela água ali do sangue, entendeu? Não tem espaço nem para ele, para vocês terem noção quanto elas ficarão apertadinhas, tá bom? Então a retração do coágulo é isso, elas vão se espremendo mais até ficar sem plasma, elas se encolhem mesmo. E por fim a gente vai ter a dissolução de coágulo, exatamente para ele não sair, ficar um trombo enorme ali empatando toda a passagem. O que é que vai acontecer? A gente vai ter, ó, da mesma forma em que a gente transformou fibrinogênio em fibrina, a gente transformou fibrinogênio em fibrina a partir de um fator X. Esse fator X pode ter vindo de uma via intrínseca ou de uma via extrínseca, certo? Esse fator X produziu protrombina. Essa protrombina foi convertida em trombina e essa trombina foi responsável pela conversão de fibrinogênio em fibrina, tá bom? Que nos ajudou bastante, tá? A formar o coágulo, tá? E aqui na dissolução de coágulo a gente vai ter a mesma coisa, tá? A gente vai ter que a trombina, ela vai ajudar no processo de transformação, de conversão do plasminogênio, que é o precursor inativo da plasmina, certo? Vai converter o plasminogênio em plasmina. A principal função da plasmina é exatamente o que eu falei, lapidar. Mas como é que ela vai lapidar? Ela vai digerir as cadeias de fibrina, porque não é a fibrina que vai formar todo o coágulo, vai cimentar e tudo mais. A plasmina ela vai digerir as cadeias de fibrina e vai dissolver aquele coágulo, certo? É como se estivesse lapidando, serrando aquele coágulo, tá bom? Olha, percebam a diferença. Vocês estão vendo que tá grandinho aqui, né, ó? Grandinho, ainda tá na retração, grandinho. Na dissolução, ó, realmente foi cerrada, como se rasinho, tá bom? E é claro, quando ocorre um desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, a gente vai ver prejuízos e consequências, tá bom? As duas principais consequências que a gente vai ver é hemorragia e trombose, tá bom? Trombose vai estar relacionado com os distúrbios no fluxo e com os fatores de coagulação. Trombose é trombo. É como se fosse aquele coágulo que ficou muito grande, começou a empatar todo o fluxo e tudo mais, ele ficou tipo muito durinho, ninguém conseguiu lapidar ele, entendeu? Aquele ali é um trombo, certo? Esse trombo ainda tem a possibilidade de se desgarrar daquele local de lesão e sair pelo corpo. Aí ele virou êmbolo, é tanto que a gente tem embolia pulmonar e tudo mais, tá bom? A gente tem aqui hemorragia aqui. A gente vai ver esses casos de hemorragia, ó, quando a gente tem pessoas hemofílicas. Pessoas hemofílicas, elas têm uma deficiência na produção dessas células da coagulação, tá bom? Das plaquetas e tudo mais. Por isso que vai ficar muito prejudicado, porque não vai conseguir tampar aquela lesão. Se não tampa aquela lesão, vai começar a sair hemácia. Se sair hemácia, tá saindo células do sangue, tá bom? E a gente nem sabe onde é que elas podem parar, mas vai ter uma hemorragia, tá bom? A gente pode ter também, no caso da hemorragia, uma fibrinólise, em que fibrinólise é exatamente essa última etapa, que é a dissolução do coágulo.
fibrinose ela vai estar lapidando, certo? Só que às vezes ela pode lapidar errado, lapidar demais, entendeu? Acabar que não resta nada. Acabou que, tipo, eu coloquei várias plaquetas lá, mas lapidou tanto que parece que não tem nenhuma aí. Continua estar vazando sangue e tudo mais, certo? Gente, então é isso, tá? Quem tiver dúvida pode falar comigo, tá bom? Eu peço que vocês curtam, se inscrevam no canal. Desculpe por ter ficado longo, mas eu acho que eu realmente falei tudo que eu precisava falar, tá? Ah, só um detalhe. É normal que no caso da hemostasia primária, que é todo aquele processo de começou a tampar, fez o tampão plaquetário, né? Ocorre o aparecimento de manchinhas vermelhas e se você for fazer um exame, vai dar um baixo número de plaquetas no exame. É super normal, exatamente porque as plaquetas estão todas direcionadas para tampar aquela lesão, tá bom? E as manchinhas vermelhas é com relação ao fluxo sanguíneo, mas é isso, adorei essa curiosidade, mas tudo bem. Então é isso, tá bom? Quem tiver dúvida pode falar comigo, desculpa pelo vídeo muito longo, e é isso. Beijinhos, tchau, tchau.